Oi, gente. Aqui é a professora Luciana Oliveira, né, da Fisiologia, e eu hoje vou falar sobre termorregulação. Essa é uma aula que tem direitos autorais e que a gente não está autorizando o compartilhamento das aulas. Vamos começar falando um pouquinho sobre esse sistema termorregulatório. Por que que ele é tão necessário? Então, a gente sabe que o nosso sistema termorregulatório, ele tem uma capacidade de manter a temperatura central do nosso corpo constante, mesmo se a temperatura ambiente variar de 13 até 54 graus. Mas para isso, né, para que a gente seja capaz de realmente conseguir manter um equilíbrio térmico interno, é preciso que o ambiente seja seco, né? Quando tem umidade, daí isso já vai mudando e eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Bom, a temperatura da pele, ela sim pode variar com o ambiente. Então, se a gente estiver no ambiente mais quente, a pele fica mais quente. Se você estiver no ambiente mais frio, a pele pode ficar mais fria. Mas a temperatura interna, ela vai ficar dentro do valor que o nosso termostato hipotalâmico determina, que é em torno de 36,7 e 37 graus, certo? Essa temperatura é a temperatura medida na cavidade oral. Só que, se você fizer a medida no reto, né? Então, introduzir o termômetro pelo ânus para fazer uma medida que é a medida mais acurada da temperatura interna do nosso corpo, ela pode ser até 0,6 graus centígrados maior. E quando a gente mede a temperatura axilar, ela pode ser um pouquinho abaixo disso, certo? Bom, essa é uma figura que eu gosto bastante porque ela mostra a faixa de temperatura normal. E nós podemos ver, tanto em Celsius quanto em Fahrenheit, a variação de temperatura de acordo com o tipo de atividade que aquela pessoa está exercendo. Então, a faixa normal ou faixa habitual de temperatura, né, que vai de 36 até 37,4. A partir de 37,5 já é um estado febril, mas também pode acontecer em situações em que as pessoas estão muito ativas, ou em situação de emoção. Inclusive, quando a pessoa está executando algum exercício intenso, a temperatura corpórea pode chegar até 40 graus. Isso por quê? Porque a atividade metabólica muscular gera como um produto desse metabolismo a energia térmica. E essa energia térmica, até o momento que ela seja dissipada, né, seja eliminada pelo nosso corpo, ela ainda vai manter essa temperatura interna um pouco mais alta. E a gente não pode esquecer, se tiver o tempo muito frio, de madrugada, onde você está quietinho, parado, aí a temperatura corpórea pode cair e eu posso ter uma pessoa com 35,3, 35,5, né? Mas esse não é o habitual no dia a dia. Então, quando a gente agora vai no shopping, entra nas lojas, né, que tá todo mundo medindo nossa temperatura, e às vezes dá uma temperatura de 35 graus. Isso é porque ele está medindo de longe e aquela medida realmente ela não é uma medida acurada, porque a gente não tem como ter uma temperatura interna de 35 graus, certo? Isso é incompatível. Não é incompatível com a vida, né? Uma pessoa internada com determinadas situações patológicas é possível, mas em condições normais, não. Bom, a temperatura do nosso corpo ela é o resultado do equilíbrio entre produção de calor e perda de calor, como se fosse uma balança. Então, eu vou ter de um lado a produção, e essa produção está diretamente relacionada a metabolismo corporal. Então, existe uma intensidade basal de metabolismo celular, que mesmo a gente dormindo, a gente quietinho, existe um metabolismo celular que vai gerando essa energia térmica. Daí, quando a gente exerce qualquer atividade muscular, há um aumento desse metabolismo e, consequentemente, aumenta a produção de calor. Existem alguns hormônios que estão realmente relacionados ao aumento do metabólico, aumentando a produção de calor. E a gente não pode deixar de falar de tiroxina, que é o T4, né, que é o hormônio da tireoide, e ele é um dos hormônios mais importantes porque ele realmente regula o metabolismo celular. Praticamente todas as células do nosso corpo têm receptor para tiroxina e é como se fosse um botão de volume. Realmente há uma modificação
da produção metabólica, né, e consequentemente de calor, por conta da tiroxina. Daí a gente tem que falar do GH, que é o hormônio de crescimento, e aqui começa a desmistificar algumas coisas. Vocês vão ver na fisiologia que nem sempre o nome do hormônio é apenas o que o hormônio faz. Então as pessoas imaginam que o hormônio de crescimento, né, que é o GH, é apenas para crescimento. Só que ele é um hormônio extremamente importante, tem várias funções metabólicas, além de interferir com o metabolismo de sódio, com o metabolismo glicídico, né, interferindo na glicemia, no perfil lipídico, no percentual de gordura e de massa magra do nosso corpo. E o GH, então, ele aumenta a atividade metabólica. E por fim, a testosterona, porque a testosterona ela aumenta o metabolismo, né, já faz parte da característica do hormônio. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais os homens são um pouco mais quentes que as mulheres. Então, normalmente, né, quando a gente está ali com frio, você vai, gruda ali do lado do seu colega, ou segura aqui minha mão, porque os homens, geralmente, eles irradiam energia térmica numa quantidade maior do que as mulheres. E, além desses hormônios, a gente não pode deixar de falar do sistema simpático, né? Então, tanto a estimulação simpática dos nervos simpáticos, da terminação simpática, como a liberação de epinefrina, que também é conhecida como adrenalina, e da noradrenalina, né, seja pela adrenal, pela medula da adrenal, ou seja, por estimulação simpática, isso também aumenta o metabolismo, inclusive aumenta a atividade muscular, né, em excesso, inclusive, eles são responsáveis por tremor. Então, realmente há um incremento, né, um aumento da atividade muscular e da produção de calor. E também algumas modificações da química celular, né, por algumas características de algumas células, isso também aumenta a produção de calor. Então, tudo isso está de um lado da balança. E em relação à perda de calor, daí a gente vai ter alguns fatores importantes. Primeiro, eu só perco calor para o ambiente, né? Então, as vísceras mais profundas, os órgãos mais profundos, eles vão precisar conduzir essa energia térmica gerada por sua atividade metabólica para a pele, que é a parte do nosso corpo que está em contato com o meio ambiente. Então, fígado, coração, músculo, tudo isso vai conduzindo calor para as camadas mais superficiais, para que isso seja perdido por radiação pela pele. E eu vou mostrar quais são os mecanismos de perda que a gente tem, que são vários. O cérebro, ele não chega realmente a aquecer. Ele tem uma atividade metabólica, mas antes de ter um aquecimento, esse calor já é conduzido pelo sangue até as camadas mais superficiais. E daí, a gente não pode esquecer que esse processo de perda de calor pela pele é uma perda por condução, e vai depender de algumas questões de alguns tecidos isolantes. Então, o tecido subcutâneo e a gordura, a depender da sua espessura, eles vão fazer com que a perda de calor seja mais fácil ou mais difícil. Então, as pessoas mais gordas têm mais camada de posa, então elas têm um sistema isolante maior, ela perde menos calor. Então, ela aquece mais fácil, ou seja, ela sente mais calor que as outras pessoas. E as pessoas mais magras tem um sistema isolante menor, então ela perde muito mais rapidamente calor para o ambiente, consequentemente ela vai ser intolerante ao frio, ela vai realmente sentir quedas de temperatura. O sistema de transferência de calor da pele para o ambiente, ele acontece por conta de características estruturais que a pele tem. Então, nós temos as 3 camadas da pele nessa figura, então nós podemos ver a epiderme, que é a camada mais externa e que praticamente não tem vaso sanguíneo, né? Daí a gente tem na derme, da parte de capilares, artérias e veias, e nós temos no tecido subcutâneo o plexo venoso, as artérias maiores, né? E essas anastomoses arteriovenosas. Como é que isso funciona? Então, habitualmente, no sistema vascular, o sangue chega pela artéria, vai para a arteríola, passa então pelos capilares, onde vão acontecer as trocas, né, de metabólitos e de nutrientes, e posteriormente esse sangue segue pela veia. Na pele,
além de ter esse sistema bonitinho, como eu descrevi, existem anastomoses entre as artérias e as veias e o plexo venoso. E essas anastomoses arteriovenosas, elas permitem que o sangue passe direto da artéria para a veia, né, para o plexo venoso, sem passar por capilar. E como elas são altamente musculares, né, elas têm uma camada de músculo liso importante, eu posso direcionar isso de uma forma muito mais significativa. Então, em mãos, em pés e orelhas, onde essas anastomoses realmente são muito mais importantes, eu consigo desviar o fluxo e fazer com que o sangue nem passe pelos capilares na maior parte das vezes. E é quando eu preciso evitar a perda de calor. Então, na aula passada eu falei na aula prática, né, sobre vasoconstricção, sendo não só uma redução de calibre, como a abertura de esfíncteres pré-capilares. Aqui é uma outra forma. Eu também posso abrir essas anastomoses e garantir que o sangue vá direto da artéria para a veia, sem passar por capilar. Consequentemente, eu não tenho sangue passando pelo capilar, eu não tenho um calor para perder. Então, aquela glândula, aquela estrutura fica fria. Então, a gente vai ter mãos frias, pés frios, orelhas frias. Então, quando a gente precisa reter calor, evitar ao máximo perda de calor, a gente faz essa modificação de fluxo e consegue reter mais calor. O inverso também acontece. Então, naqueles momentos que você precisa aumentar a perda de calor. Então, você acabou de fazer exercício e você está com muita energia térmica acumulada no músculo, através a condução das estruturas mais profundas para a pele é através do sangue, né? O sangue é quem conduz a energia térmica. Então, a gente vai aquecendo o sangue e esse sangue vai fazer a troca para o ambiente. As mãos, os pés e as orelhas são essas estruturas que vão fazer uma vasodilatação mais importante e, com isso, aumentar a perda de calor para o ambiente nesses lugares. Então, é por isso que, às vezes, são justamente as partes do nosso corpo onde elas ficam mais quentes quando você está com calor, quando você está mais aquecido. Bom, em relação à transferência de calor, então, essa capacidade de transferir calor através da pele, né, essa velocidade do fluxo de sangue no plexo venoso cutâneo, ele pode variar de 0 a 30% do débito cardíaco. O que é débito cardíaco, né, para quem nunca ouviu essa expressão? Débito cardíaco é quanto que o coração é capaz de bombear de sangue em 1 minuto. Então, ele é, na verdade, o produto de a frequência cardíaca, ou seja, quantos batimentos o coração tem em 1 minuto, e o volume sistólico, ou seja, quanto de sangue ele é capaz de ejetar e liberar para o sistema vascular, né, no caso para a aorta, em 1 minuto. Então, volume sistólico vezes frequência cardíaca é igual a débito cardíaco, tá? E a unidade do débito cardíaco é litros por minuto. Como eu tenho essa capacidade de aumentar a vazão, a quantidade de sangue na pele, ou reduzir para evitar perda de sangue, então eu vou desde 30% de todo o sangue bombeado, passando pela pele para ajudar na perda de calor, até próximo de 0. Por que não é 0? Porque eu preciso ter algum fluxo de sangue para garantir que aquelas células recebam nutrientes, tá? E eliminem seus excretas. Se a gente estiver num ambiente onde esse fluxo de sangue não é possível, por exemplo, aquelas estruturas vão morrer. Então, quando a gente tem um ambiente muito frio, por exemplo, você pode ter necrose, né? Morte celular por conta do baixo fluxo de sangue naquela região, daquela parte do corpo. Então, pode, sim, partir a orelha, partir a asa do nariz, né? E assim por diante. Lembrando que quem controla esse grau de vasodilatação e vasoconstricção é o sistema nervoso simpático, ok? A gente não tem inervação parasimpática na maior parte do nosso sistema vascular. Então, o simpático faz vasoconstricção e essa figura ao lado, ela está mostrando exatamente isso. Então, dá para a gente ver que quando a temperatura do ambiente está um pouco mais baixa, nós estamos com um grau de vasoconstricção máxima e dessa forma a condutância térmica ela vai ser, através da pele, ela é próximo de 1.
E à medida que a temperatura ambiente aumenta, até ela estar muito aquecida, né? Se a gente imaginar Salvador nos dias quentes, está com 37 graus, 38 graus. Então, vocês veem que quando chega a partir de 45 graus, mais ou menos, nós já estamos num grau de vasodilatação máxima. E dessa forma, a gente consegue aumentar a condutância térmica em até 8 vezes em comparado ao grau de vasoconstricção, ok? Bom, quais são esses mecanismos de perda de calor pela pele? Então, nós temos o mecanismo principal, que é o mecanismo de radiação. O corpo realmente emite ondas de calor, e essas ondas de calor, então, vão para o ambiente, para o ar, imediatamente adjacente à nossa pele, e aí entra a importância das correntes de ar, que chama convecção. Então, à medida que a corrente de ar ela vai renovando, nós vamos renovando o ar próximo à pele, permitindo que esse ar, que a gente perca mais calor para esse ar. Então, a gente tem a condução para o ar em 15% e a radiação em 60%. Uma outra coisa que é importante para a perda de calor é a evaporação. Então, a sudorese, ela vem justamente para permitir a evaporação. Nós temos produção de suor 24 horas por dia, né? Às vezes parece que não, parece que a gente nem está suando, mas é porque a quantidade de suor entrou num equilíbrio que está evaporando e a gente não percebe, né? A gente só vai perceber quando a evaporação não é suficiente, não é maior que a produção, e aí com isso você vê a condensação daquele líquido no seu corpo. Então, cerca de 22% da energia térmica pode ser perdida por evaporação. Mas isso é preciso que o ambiente tenha um certo grau de umidade. Em Salvador, como a nossa umidade do ar é muito alta, então a evaporação não é um mecanismo tão importante. E é por isso que às vezes você sai do banho e já está suando, porque você não está conseguindo evaporar na proporção do que você está produzindo. E por fim, condução para objeto, né? Todo mundo já viu, se você pega uma caneta de um colega emprestado, pega o celular que a pessoa estava segurando, ou senta num banco ou na cadeira onde a pessoa estava sentada, né? E aí quem anda de ônibus tem aquele exemplo clássico que a pessoa entra para ocupar a vaga no banco, mas não senta ainda, né? Ela fica ali travada com o pezinho travando, deixando o ar circular para poder esfriar o banco antes de sentar. Eu entendo que a nossa preocupação nisso é em relação a conforto, né? Porque sentar no lugar quente não é confortável, mas não se pega nenhuma doença, não causa nenhum dano à saúde, tá? Eu sei que tem muita gente que fala sobre isso, até porque, assim, criança, adolescente, às vezes vai pra rua, conversar na rua, senta no asfalto e a mãe fica, meu filho, não sente que isso faz mal. Não faz mal, não. Tem nenhuma doença causada por sentar em lugares quentes, né? Lugares aquecidos, exceto se isso for uma rotina. E para os homens, porque o testículo ele foi colocado pela natureza na bolsa escrotal para ele ficar mais fresquinho. Ele precisa realmente ter uma temperatura um pouco mais baixa do que a do resto do corpo. Então, um homem que fica sentando demais pode até causar infertilidade, mas isso é muito raro, tem que ser muito calor, tá? Não é o habitual. Bom, então a irradiação, que é 60%, vai por esses raios térmicos infravermelhos. A condução, ela tem uma questão, ela é autolimitada, por quê? Porque à medida que você aquece o ar, que está imediatamente adjacente, você não consegue mais, você tem equilíbrio térmico com aquele ar, e aí você não vai conseguir mais perder, né? Interrompe sua perda de calor. Então, é por isso que quando você tem corrente de ar, mesmo aquela corrente desconfortável, né? Aquele calor que o ventilador tá jogando ar quente na gente, mas ainda assim é melhor do que o ar totalmente parado, ok? E a exposição à água, porque a evaporação ela vai ajudar nessa perda de calor. E um exemplo claro de como o suor vai funcionar é quando a gente pega uma panela, então você acabou de cozinhar alguma coisa, e aí você coloca a panela, deixa a panela no fogão para ela esfriar. Ela vai esfriar, mas ela vai levar um tempo maior. Se você jogar água, ela esfria muito mais rápido, né? Sendo que isso pode danificar a panela, tá? Aí agora é dica de dona de casa, aí isso estraga o antiaderente da panela, mas esfria rapidamente. O nosso corpo é da mesma forma, então
a gente tem realmente uma perda de calor por evaporação, que você geralmente é uma perda insensível. Você vai perceber como? Se você coloca um plástico, aí você evita a evaporação desse suor, e aí você vai ver a condensação dele no plástico. Mas em alguns ambientes que o ambiente esteja muito quente, a evaporação é a única forma de perda de calor. Então vamos imaginar aquele cara que trabalha numa fornalha, sabe? Ele tem que jogar madeira ou carvão dentro de uma fornalha que está muito mais do que 100 graus de temperatura, e ele está fazendo o esforço físico de, com uma pá, né, tá jogando isso lá num ambiente extremamente quente. Então, para essa pessoa, as outras formas de perda de calor não vão funcionar. A irradiação, pelo contrário, ele vai estar captando energia térmica, né? Porque o delta vai ser para você captar e não para perder energia térmica. A condução também, porque frequentemente o ambiente não tem ventilação, não tem uma circulação de ar importante, até porque, a depender de em que direção esse vento vai bater, é até pior, né? Até mais desconfortável e tem risco. Então, a evaporação é o mecanismo. E você vai ver que a pessoa vai suar e vai suar litros, tá? Porque é a única forma que o corpo vai conseguir manter uma temperatura equilibrada, mas ainda vai ficar aquecido. Então, é aquela parte da tabela que eu mostrei para vocês de estar 40 graus. O corpo humano, se você medir, pode estar 40 graus e aquilo não é febre, não é doença. Por quê? Porque é uma pessoa fazendo atividade física num ambiente extremamente quente. Bom, como é que é essa produção de suor? Né? Então, a sudorese, ela é produzida, né? O suor ele é produzido pelas glândulas sudoríparas, e essa glândula sudorípara, ela tem uma característica bem interessante. Então, a gente vai ter a glândula com inervação simpática, e aí é uma exceção, né, do sistema nervoso simpático, que vocês viram lá com o Neilton, que a maior parte da inervação simpática é liberação de adrenalina ou noradrenalina. Mas existem alguns nervos simpáticos que são colinérgicos, ou seja, que produzem acetilcolina. Então, aqui, a sudorese é inervação simpática colinérgica. E essa inervação, ela vai aumentar a produção de suor. Só que nesse primeiro momento, o que é produzido é o que a gente chama de secreção primária. Essa secreção primária, gente, ela é muito parecida com um filtrado de plasma, tá? É como se pegasse o plasma, tirasse as proteínas e deixasse todo o resto. Então, a água, os íons, todos estão presentes aí nessa secreção primária. E aí, essa secreção, então, ela vai ascender em direção ao poro, né, que tá lá em cima nessa figura, e no momento que ela vai subindo por esse ducto, né, da glândula sudorípara, isso tudo ainda na derme, vai havendo troca iônica. Então, principalmente a absorção de sódio e de cloreto. Como o sódio é um osmol importante, ele vai levar água junto, então o nosso suor, ele vai ter um determinado volume e um certo grau de concentração. E no final é isso que é liberado lá no poro da epiderme, né? Em situações em que ocorra exercício, por exemplo, né? Então, aí eu posso ter estimulação por adrenalina e noradrenalina. Só que aí elas vão estar vindo das adrenais, né? Da medula da adrenal, que é aquela glândula também chamada de suprarrenal. E elas podem também estimular a produção da glândula sudorípara. Mas a principal estimulação é simpática colinérgica, ok? E aí, com isso, você vai aumentar a produção de suor. Só que, se apenas você está com mais calor e você vai eliminar mais suor, e esse suor tivesse sempre a mesma característica, a mesma composição química, a gente podia desidratar, né? Então, a natureza, ela criou um mecanismo para proteger o nosso corpo, que é a regulação hormonal pela aldosterona. Entendendo um pouquinho desse mecanismo de secreção, então eu tenho uma secreção primária, depois isso sofre uma modificação na porção ductal, né, com reabsorção do sódio e do cloreto. Por fim, como isso cria uma pressão osmótica, a água vai no sentido onde o sódio foi, ou seja, ela volta para o vaso sanguíneo,
e aí com isso eu vou ter uma quantidade de suor menor e ele vai ser mais concentrado, tá? Porque o sangue tá mais concentrado do que agora aquele conteúdo que tá dentro do ducto sudoríparo, né? Da glândula sudorípara. Bom, quando eu preciso aumentar a minha sudorese, o nosso corpo ele lança a mão para proteger da perda de sódio, exatamente, de sódio. E aí entra a aldosterona. A aldosterona é um corticoide, ou seja, é um hormônio produzido no córtex da adrenal, é um esteroide, e ele é o nosso principal mineralocorticoide. A gente vai ter uma aula lá na frente só de córtex da adrenal. Mas aqui no caso, essa aldosterona ela está agindo na glândula sudorípara e ela vai aumentar a reabsorção de sódio, né? Ou seja, do cloreto de sódio. Consequentemente, eu vou perder menos cloreto de sódio no suor. Tá, mas Luciana, se a água ela é puxada pelo sódio, se eu absorver sódio, eu não vou diminuir o volume? Aí que tá o pulo do gato. Então, a natureza ela fez de um jeito que existe uma velocidade de fluxo na glândula sudorípara. Então, quando a aldosterona puxa o sódio e o cloreto, ela realmente traz um pouco de água, né, por mecanismo osmótico, mas não traz completamente. Então, uma boa parte do suor vai ser mais rico em água, e aí eu vou conseguir realmente ter uma perda de água para poder fazer um resfriamento. Então, tem, principalmente nos homens, né? Você vê mais homens suando muito, porque o homem ele tem realmente esse sistema termorregulatório, ele aquece mais fácil e ele precisa ter mecanismos de perder mais fácil também. Então, é muito comum o homem suar, de suar muito, de você olhar na academia e ter uma poça de água, né? Da roupa estar num ponto que você pode torcer e colocar essa água num balde, né? Só que, habitualmente, o nosso corpo ele já tem mecanismos. A aldosterona ela não faz só a retenção do sódio no suor, ela também retém sódio na urina, ela tem outros papéis. E eu não preciso necessariamente de bebida isotônica para repor isso se eu tiver fazendo uma atividade física que dure 1 hora e meia, tá? Esse é um erro muito comum. Teve uma época que a moda de bebida isotônica era uma coisa assim absurda, era todo mundo consumindo bebida isotônica. E realmente ela é isotônica porque ela tem a mesma quantidade de sódio do nosso suor. Só que por esse mecanismo de aclimatação, uma pessoa que faz atividade física regular, ela não perde a mesma quantidade de sódio que é produzido pela glândula sudorípara na secreção primária. Ela consegue economizar essa perda. Então, se você for repor, então você vai para a academia, leva lá a sua garrafa de Gatorade ou de qualquer outra marca de bebida isotônica, só que você nem suou tanto, na verdade você ingeriu muito sódio e, consequentemente, você vai precisar beber água para entrar agora em equilíbrio osmol. Então, equilíbrio osmótico. Então, geralmente o que a gente orienta é pessoas que não são grandes atletas, que não suam demais, 1 hora de atividade física, beber água livre, água limpa, tá? Sem nada, não misturar com nada. Se você for agora, sim, fazer um pouco mais, você intercala água com bebida isotônica, tá? Mas, habitualmente, aquela galera que vai para academia não precisa... Eu brinco que tem gente até que combina a cor da bebida com a cor da roupa, né? Aquela bebida extremamente sintética, com aquela cor esquisita. Então, vamos beber água, gente. A gente não precisa realmente de bebida isotônica, tá? Pelo menos não os atletas habituais. É para uma perda um pouco maior. Bom, respiração ofegante é um mecanismo de perda, né, de calor, mas ela é mais importante em animais que não têm glândula sudorípara, né? Então, os animais que têm muito pelo, tipo cachorro, gato, rato, são animais que não transpiram. Então, a respiração ofegante é a forma de perder calor por evaporação, né, da respiração, pelos gases da respiração. E, inclusive, na ponte, né, no tronco encefálico, existe o centro da respiração ofegante, que ele é ativado quando a gente precisa entrar em equilíbrio térmico. O ser humano, apesar de
não precisar usar a respiração ofegante como mecanismo de perda, ele ativa o centro da respiração ofegante também, tá? Então, não só para melhorar a ventilação, ou seja, entrada e saída de ar para trocas gasosas, mas também para resfriamento. Bom, quem é que controla tudo isso que eu estou falando? O hipotálamo. Então, o hipotálamo ele é o grande termostato do nosso corpo, né? Nós temos uma área que regula a temperatura que a gente deve estar, e isso vai ser importante quando a gente falar de febre. Então, tá lá programado para nosso corpo estar a 36,7. Se a sua temperatura aumentar muito além disso, você vai ter sensação de calor. Se sua temperatura ficar abaixo disso, você vai ter uma sensação de que você está passando frio. E com isso, o corpo vai lançar mão de mecanismos de ajustes. Então, a gente tem o núcleo preótico e o hipotálamo anterior como responsáveis por regular a produção e a perda de calor, tá? E o hipotálamo posterior, ele é o termostato, ele é o que existe a estrutura onde é captada a informação, né? Para checar qual é a temperatura que o nosso corpo está e é onde está registrado qual é a temperatura que a gente deve permanecer, ok? Obviamente, a temperatura corporal vai depender do movimento do ar, da umidade do ar, da natureza desse ambiente, né, das características desse ambiente. Então, os mecanismos de ativação de produção versus perda de calor, né, eles vão ser um pouquinho diferentes. E nós não podemos esquecer que o hipotálamo, ele está recebendo a informação dos nossos termorreceptores, né, que são neurônios sensíveis ao frio, que são diferentes dos neurônios sensíveis ao calor. E aí, lembrando lá daquela aula de sensibilidades, o percentual de receptor de calor e de frio que estão sendo ativados simultaneamente é o que dá essa percepção para o nosso hipotálamo de qual é a temperatura que o nosso corpo está. É uma forma dele checar. Então, ele vai receber informação tanto de termorreceptores internos, que estão no sistema vascular, estão na medula, em algumas áreas-chave, como também eles vão receber informação dos termorreceptores cutâneos, que vão dar informação de como é que está o ambiente, se o ambiente está muito quente ou ele está muito frio, e daí ele vai regular. Bom, algumas características desses receptores térmicos da pele, né, e de tecidos profundos. Então, a gente vai ter, se houver um resfriamento abrupto da pele, né, um resfriamento mais rápido, primeira coisa que vai acontecer, vai estimular o centro do calafrio. Nós também temos um centro do sistema nervoso central que determina o calafrio. E o que é o calafrio? O calafrio, que a pessoa ficar se tremendo, né, ficar se batendo, ela nada mais é do que uma contração muscular involuntária, incontrolável, você não consegue inibir, para gerar calor. Então, ela acontece porque houve esse resfriamento, automaticamente o seu corpo entende que se está resfriando a pele, eu preciso aumentar a produção para entrar em equilíbrio, para compensar a perda, e aí o calafrio vem nessa situação. Nós vamos ter calafrios em situações patológicas, que eu vou falar daqui a pouquinho. Além disso, com o resfriamento da pele, inibe sudorese. Se eu já falei que a sudorese é um mecanismo de perda de calor, né, por evaporação, se eu resfriei a pele, o nosso sistema está entendendo que o ambiente está frio, eu não posso continuar perdendo calor. Então, inibe sudorese e faz vasoconstricção, né? Então, eu evito que chegue mais sangue na pele para você também não perder calor por radiação. Como eu disse a vocês, a gente tem receptores térmicos na pele e receptores profundos, que vão estar nos grandes vasos, na medula espinhal e nas vísceras abdominais. E aí o nosso sistema nervoso central, né, lá o hipotálamo, no seu centro termorregulatório, vai recebendo essas informações e vai checando se a temperatura está dentro do planejado e que ações ele precisa fazer. O nosso sistema termorregulatório, né, os nossos termorreceptores, eles protegem muito mais o corpo de hipotermia do que de hipertermia. Então, tanto é que o nosso delta para baixo, é muito pequeno. Então, se você pensar que a nossa temperatura é 36,7 em uma situação fisiológica normal, você vai chegar
a 35, 35,5, né? 35 é a exceção, 35,5. Se você baixar um pouco mais a temperatura, você já ativa vários mecanismos. Mas a temperatura máxima é 37,4. E você pode chegar a 38, pode chegar a 39, pode chegar a 40, pode chegar a 42. Claro que geralmente, principalmente acima de 40, são situações patológicas. Mas é possível e o corpo ele tolera isso. Ele não pode ser aquecido demais, mas ele aguenta um pouco mais de temperatura para mais do que para menos. Bom, então se a gente fosse agrupar os mecanismos de perda de calor, ou seja, para redução da temperatura, eu vou ter vasodilatação, e lembrar que a vasodilatação é inibição simpática, tá? Não há ativação de parasimpático, não tem, parasimpático não entra nessa história. Eu vou ter ativação da sudorese, né? Então, a sudorese por ativação simpática colinérgica, ou de adrenalina, mais adrenalina que vem da adrenal. E eu vou perder agora o calor por evaporação. E eu vou ativar mecanismos de redução de produção. Então, eu vou inibir calafrio, já que o calafrio é para aumentar a atividade muscular. E eu vou inibir a termogênese, né? A termogênese química, ou seja, toda a parte de metabolismo celular, inclusive da gordura marrom. Aí eu quero falar rapidinho sobre a gordura marrom. Então, no nosso corpo, nós temos o tecido adiposo. Hoje a gente já entende que existe o tecido adiposo branco, marrom e um tecido adiposo intermediário. Nos bebês, o bebê ele tem basicamente gordura marrom. E essa gordura marrom é muito importante para o equilíbrio térmico do bebê. Porque o bebê não tem um sistema de vasoconstricção e vasodilatação bom. Ele ainda não tem mecanismos de produção, de calafrio, né? Como tem um indivíduo adulto. Então, a gordura marrom, ela é responsável, quando ativada, ela aumenta a produção de calor, né? Ela aumenta a atividade metabólica e a geração de energia térmica e acaba protegendo o bebê de hipotermia. O bebê ele tem uma tendência muito grande à hipotermia e é por isso que mesmo aqui em Salvador, o bebezinho usa luva, usa gorro, porque ele precisa proteger essas áreas de maior perda de calor para poder ele conservar a temperatura interna constante. E um mecanismo de redução de calor que a gente não pode esquecer é o controle comportamental. O que é isso? Você vai procurar uma sombra, você vai procurar um ambiente ventilado, você vai se abanar, você vai mudar a roupa para uma roupa mais fresca, ou você vai tirar a roupa se você puder, né? Dependendo do ambiente. Então, isso é controle comportamental, né? E isso é importantíssimo, tá? Então, na verdade, são esses 3 fatores. E o controle comportamental eu coloquei como uma setinha, porque ele vai estar tanto na redução de calor, quanto nos mecanismos de aumento de temperatura, né? De aumento de calor, de produção de calor. Então, o controle comportamental aqui, ele vai ser para você se movimentar, se mexer, ir para o sol, botar uma roupa mais agasalhada, né? Mais quentinha, que aumente a camada isolante e dessa forma reduza a perda para o ambiente. A vasoconstricção cutânea é um mecanismo super importante, porque como a pele é um grande radiador, né? Ele vai irradiar essas ondas infravermelhas, então com a vasoconstricção eu consigo reduzir essa perda. Eu não posso deixar de falar da piloereção, apesar de que nos seres humanos ela não é importante. A piloereção é a pele ficar arrepiada, né? O pelo realmente fica ereto, fica para cima. A piloereção, ela acontece por ativação simpática, e é interessante porque qual é o objetivo dela? O objetivo da piloereção é conservar o calor próximo da pele. Então, na hora que aquele pelo ele descola da pele, mas ele não fica totalmente ereto, né? O pelo não vai ficar totalmente aberto. Ele vai descolar da pele, mas ele vai conservar uma parte de ar próximo da pele. E essa parte do ar não vai ser trocada por convecção, porque ela está sendo coberta pelo pelo. E dessa forma eu consigo fazer uma camada de isolamento térmico, né? De ar, a base do ar. Então, ela é muito importante em animal para conservar a temperatura. E, além disso, um outro mecanismo importante de aumento de temperatura é aumentar a produção. Então,
O hipotálamo posterior, ele tem estruturas, né, que controlam o centro do calafrio, né, para garantir o calafrio. A excitação simpática vai também causar tremor, causar taquicardia, aumentar o fluxo de sangue para os tecidos, e a secreção de tiroxina, né, que é o T4. Esse hormônio tiroidiano, ele vai ser produzido graças ao estímulo pelo TSH, produzido na hipófise, que é estimulada pelo TRH, que é produzido no hipotálamo. Então, vocês veem que o hipotálamo, ele realmente é o grande centralizador do controle térmico do nosso corpo, tá? Todo o sistema termorregulatório, ele está centralizado no hipotálamo. Então, lá está determinada qual é a temperatura que o nosso corpo tem que ficar. Os mecanismos de aumento e de perda de temperatura estão sendo regulados pelo hipotálamo também. Essa figura é uma figura que é para mostrar o seguinte. Então, se a gente olhar só a figura da esquerda, eu não sei se vocês conseguem ver meu cursor. Então, a gente vai ver a linha de baixo, então ela é a temperatura interna da cabeça, ou temperatura interna do nosso corpo, e a linha vertical, que eu sempre esqueço o que é abscissa e ordenada, qual era o x e qual é o y, tá, gente? Me desculpe. Então, a linha mais vertical tá representando a perda de calor por evaporação, certo? E aí, o que a gente vai ver? Então, essas linhas vermelhas, cada linha, ela vai estar representando a temperatura da pele, que é a temperatura do ambiente. Então, se a gente vier acompanhando, então, a linha vermelha, o indivíduo está a 36,7 graus, mas o ambiente está acima de 33 graus centígrados. Eu começo a ter sudorese importante, tá? Antes disso, eu tenho sudorese, porque eu não paro, a glândula sudorípara não para de produzir, mas uma quantidade menor, que a gente vai ter essa evaporação insensível. Então, 33 graus, eu começo a ter uma sudorese maior quando o corpo chega a 36,7. Se o ambiente estiver a 32 graus, eu só vou ter uma sudorese importante quando o corpo chegar a 36,9, né? 36,8,5. Se o ambiente estiver só a 29 graus ou abaixo disso, daí eu só vou começar a ter sudorese quando o corpo estiver a 37,4, ok? E se a gente olhar a figura da direita, é para mostrar em relação aos calafrios. A gente também vai ter calafrio a depender da temperatura ambiente, que é a temperatura cutânea, em relação à temperatura interna do nosso corpo. Então, a gente tem uma produção basal de calor. Então, se meu corpo tiver com mais de 37,1, eu não preciso ter calafrio, né? Porque o meu termostato está regulado para 36,7 e o calafrio só vai me aquecer. Se o meu corpo tiver a 36,6, mas a pele tiver a 31 graus, ou seja, a pele está mais fria do que o nosso corpo, daí a gente vai ter calafrio, né? E assim por diante. Então, eu só vou ter calafrio quando a temperatura do ambiente estiver mais baixa e o meu corpo estiver mais aquecido, ele estiver precisando produzir calor para compensar o que ele está perdendo para o ambiente. Então, meu corpo está mais aquecido e eu estou perdendo calor para o ambiente, porque o ambiente está com a temperatura muito baixa. Então, isso ativa calafrio e assim a gente consegue, pela produção, manter a temperatura interna adequada. Bom, aqui é para mostrar a questão do tecido adiposo marrom. Então, como eu falei para vocês, ela tem uma atividade metabólica importante. Essa atividade metabólica ela pode ser ativada tanto pelo T4, né, que é a tiroxina, que é o hormônio tiroidiano, mas não é ele diretamente, né? A gente vê que ele é convertido em T3, e a gente vai falar sobre isso lá na aula de tireoide, mas é o T3 que é o hormônio biologicamente efetivo, né, que é onde tem uma maior afinidade pelo receptor, que aumenta a atividade metabólica e a produção de calor. Mas o tecido adiposo marrom, ele também é ativado pelo receptor adrenérgico. Na verdade, a gente tem um receptor beta-3, que está presente nas glândulas, no tecido adiposo,
e com isso ele aumenta a produção de calor. E essa produção de calor é pela atividade mitocondrial, né? Vocês veem essa coisa do acoplamento do processo metabólico, que vocês já viram em bioquímica, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas que o resultante é a geração de energia térmica, né, de calor, que isso precisa ser perdido. Durante muito tempo, se achava que a gente só tinha tecido adiposo marrom na primeira infância, né, no bebezinho. Só que hoje já se viu que você pode, inclusive, modificar seu tecido adiposo branco para ser um tecido adiposo intermediário ou até um tecido adiposo marrom. E aí hoje tem um grupo de pessoas que trabalham com isso em relação à obesidade para tentar transformar em tecido adiposo marrom e com isso aumentar a atividade metabólica, o gasto metabólico daquela pessoa. Porque o tecido adiposo branco ele tem um gasto energético muito baixo. Então, se eu consigo transformar o tecido adiposo branco em um tecido adiposo marrom, ou pelo menos intermediário, eu consigo aumentar o gasto energético e, consequentemente, isso vai ajudar no emagrecimento. Vamos falar agora um pouquinho de febre, né? Vocês vão ter lá na propedêutica aulas e aulas de febre, mas a febre, por definição, é quando a temperatura do corpo está acima de 37,5, tá? Graus Celsius. E ela pode ocorrer nas doenças infecciosas, né, que são doenças febris, mas ela também pode acontecer por internação, por lesão cerebral ou em situações de exercício intenso, que foi como eu já expliquei e eu mostrei lá no gráfico. Então, pode chegar até 40 graus, porque você está fazendo atividade física, ou porque você está fazendo atividade física num ambiente quente. E eu quero só chamar a atenção, porque tem gente que pensa que se aumentar a sudorese, ou se fizer exercício meio-dia, né, no calor, no sol quente, ou se fizer exercício num ambiente sem ventilação, sem ar-condicionado, ela está gastando mais calor. Isso não existe, tá? Ela não gasta mais energia térmica. O que vai acontecer, a pessoa pode desidratar, porque ela vai aumentar a sudorese. E mesmo o que parece que ela emagreceu é só água. Se você pesar logo depois, não, poxa, eu perdi não sei quanto nesse treino. Beba ali um litrinho de água para você ver se você não ganha esse peso todo de volta, tá? Então, é bobagem. Você não precisa fazer exercício intenso em ambiente quente para poder você aumentar gasto energético e emagrecimento. Mas vamos falar agora um pouquinho da doença febril infecciosa. Então, hoje a gente já sabe que alguns agentes infecciosos, eles podem liberar substâncias que nós chamamos de pirogênios. O que são esses pirogênios? São substâncias que vão lá no hipotálamo, lá no nosso termostato hipotalâmico e mudam o ponto de ajuste da temperatura. Então, agora o seu corpo que deveria estar em 36,7 está ajustado para 38, está ajustado para 42. Então, você vai ter todas as sensações de frio, gerando calafrio. Então, aquele gráfico que eu mostrei no slide anterior, ele se perde porque, apesar do corpo já estar aquecido e o ambiente está frio, a gente vai continuar, a gente vai ativar calafrio porque o termostato agora não está marcando 36,7, ele está marcando 40. Então, você tem muito que aquecer para chegar nessa temperatura, tá? A febre, ela é gerada por aumento da atividade do nosso corpo. Então, são aqueles mecanismos que a gente viu entre produção e perda que vão acumular energia térmica para, então, a temperatura do corpo subir, ok? Então, o pirogênio, ele vai lá e muda o ponto de ajuste hipotalâmico para que o hipotálamo agora, pelos seus mecanismos de regulação, ative aumento de produção e redução de perda, tá? Onde estão esses pirogênios? Em algumas bactérias, então em cápsula de algumas bactérias ou como componentes celulares dessas bactérias. Estão presentes também nos tecidos em degeneração e é muito comum ter febre no câncer, porque no câncer eu tenho uma multiplicação celular muito rápida, né? O câncer, inclusive, é decorrente de uma perda dos mecanismos regulatórios da multiplicação celular, que vocês aprenderam lá em BMC. E como essas células estão se multiplicando muito rápido, o ciclo de vida delas é muito rápido, elas morrem muito rápido também.
Até porque, às vezes, o suprimento sanguíneo não é suficiente para manter aquele tumor sempre crescendo e recebendo nutrientes de forma ilimitada. Então, a morte celular com muita frequência no câncer. Esse tecido em degeneração gera pirogênios que causam febre. Então, não é raro uma das causas de febre de foco desconhecido ser câncer, ser tumores, tá? E também a interleucina 1, porque a interleucina, como várias interleucinas, existem... A última vez que eu tinha estudado eram 13, outro dia me falaram que já são 18, então eu nem sei dizer quantas tem. Mas essa interleucina 1 é uma interleucina que ela também faz a mesma coisa dos pirogênios bacterianos ou produtos de degeneração celular. Ela vai lá no hipotálamo e mexe. Então, quando eu ativo o meu sistema inflamatório para reagir a algum agente infeccioso, às vezes não é nem o próprio agente infeccioso. Por exemplo, doença viral. Não é o vírus que está gerando, ele mesmo tem pirogênios. Na verdade, o vírus ativa uma cascata inflamatória que aumenta a produção de interleucina 1 e isso vai aumentar a temperatura do corpo. Bom, mas todo mundo tem medo de febre, né? As mães, meu Deus, o filho aqueceu, a mãe já está ali assustada. Na verdade, a febre, ela é uma coisa boa para o nosso corpo, porque ela vai permitir que os leucócitos, né, as células de defesa, funcionem em condições melhores. E uma boa parte das bactérias, elas não resistem à temperatura alta. Então, a ideia da febre no nosso corpo é aquecer para matar as bactérias que sejam termossensíveis e facilitar a ação de leucócitos, que são as células de defesa. Só que, se essa temperatura subir demais, como as nossas células, né, as trocas de íons, dependem também de temperatura ideal, então eu posso ter, principalmente em crianças ou pessoas que têm uma propensão, eu posso ter convulsões. E é isso que realmente assusta as mães. Mas a convulsão febril, ela não é doença, é uma imaturidade do sistema de controle, né, da maturação do isolamento do sistema nervoso central, né, dos neurônios. Eles são a troca iônica acontece de uma forma mais rápida quando aquece e aí aquela pessoa entra em convulsão, tá? Bom, nas doenças febris eu tenho duas fases. Uma fase que é a fase do calafrio, em que é quando está aquecendo o corpo. Por quê? O termostato está lá dizendo que é para ficar em 40 graus, eu ainda estou em 36,5, então vamos fazer aumento de atividade metabólica e vai ter calafrio, né? Ativa o centro do calafrio. Só que quando a gente chega nesse pico de temperatura, algumas bactérias morrem, o sistema imunológico está funcionando melhor. Ou a pessoa tomou um antibiótico, ou a pessoa tomou um antitérmico, né? Uma medicação que vai regular isso. Aí o que vai acontecer? Ela entra na fase do rubor. O que é o rubor? Rubor é vasodilatação, e aí a pessoa realmente fica avermelhada, começa a ter sudorese, porque aí ela vai resfriar. Tanto que tem gente que fala, não, a febre vai melhorar quando a pessoa começa a suar. Então tem que dar um chá quente, com limão, alho e tal. Na verdade, o objetivo, quando você faz isso, você ajuda seu corpo a aquecer mais rápido e ele vai chegar na temperatura mais rápido e aí você vai ativar perdas. Então é para deixar todo mundo com febre? Não. Porque você pode ter temperaturas também muito altas, causam dano celular. Mas uma temperatura de 38, 38,5, tá tudo bem. Você usa um antitérmico, mas se você não conseguir baixar além disso, né, para menos do que 38, tudo bem, pode deixar. O importante é não deixar o corpo aquecer demais. Bom, uma outra condição febril que a gente não pode deixar de falar é de intermação. O que é intermação? Intermação é quando você recebe energia térmica do ambiente. Então, o comum é a pessoa vai para a praia, férias, estudante de medicina, o corpo não está nem acostumado a tanto sol, a tanta folga. E aí a pessoa passa o dia na praia, né? Passa o dia na praia. O que acontece na praia? Muito calor, faz vasodilatação e o corpo começa a receber aquela energia térmica. Ativa a sudorese, ativa a sede para a pessoa beber água, para não desidratar, mas não necessariamente a pessoa está ali bebendo água. Ela frequentemente está bebendo uma cervejinha, uma arosca, né, um gin, que tem um componente alcoólico,
que vai aumentar a perda de água pela urina. Então, a pessoa está perdendo água pela transpiração e água pela urina pela bebida alcoólica. Ela está desidratando, certo? Quando chega à noite, aí ela tem uma febre. E aí vai pensar, não, isso foi alguma doença que eu peguei, foi uma comida que eu comi estragada, porque a pessoa pode ter um distúrbio abdominal, pode ter diarreia, pode ter vômito, pode ter tontura, pode ter delírios e pode até ter perda de consciência, tá? Por conta desse hiperaquecimento. O tratamento é você resfriar o corpo, então, às vezes a internação não responde a antitérmico, porque o mecanismo de geração não é o mesmo das doenças infecciosas, e aí você vai ajudar aquela pessoa a perder calor por métodos físicos, que é o quê? Colocar num banho mais frio, colocar compressas de água para ajudar nas trocas de energia térmica e baixar essa temperatura para a pessoa melhorar, tá? Não bota a gente em água gelada, né? Nem é para botar bolsa de gelo. Por quê? Porque quando você bota água gelada na pele, lembram do resfriamento da pele que eu falei lá no início? Você vai fazer exatamente o inverso. Você vai fazer vasoconstricção, parar a sudorese, e aí você não vai ter troca térmica nenhuma. Então, a temperatura da água ou da compressa, ela tem que ser menos quente do que o corpo. Então, uma água de torneira, uma água ambiente já está suficiente, tá? Não precisa ser gelo, porque senão não vai dar certo. E por fim, a falar que hipertermia pode levar à morte celular, né? Por aquecimento mesmo, isso causa destruição. Bom, situações de exposição a frio extremo, normalmente, se a temperatura do corpo, então você está escalando o Everest, você está fazendo um esqui no Canadá, né, em ambientes muito frios, a temperatura do seu corpo pode baixar se você não conseguir, né, manter atividade física para manter o corpo aquecido ou não tiver com a roupa adequada. E hoje o que a gente já sabe é que se a temperatura interna do nosso corpo chegar abaixo de 29,5, é irreversível, isso vai evoluir para óbito, tá? Então, algumas doenças infecciosas, no caso a sepse, que é uma síndrome inflamatória generalizada por infecção generalizada, quando o indivíduo faz hipotermia importante, se estiver abaixo de 30 graus, não tem como voltar, você não vai conseguir trazer aquela pessoa, tá? Mas entre 30 graus e o 35, né, que é quando começa a hipotermia, é possível. E aí a pessoa vai apresentar sonolência e algumas vezes até coma. Quem conta, né, as pessoas que não morreram de hipotermia, contam que, na verdade, elas pararam para cochilar, porque ela estava muito cansada. E aí, ela entra em coma. E aí, quando você reaquece, ela volta à consciência. Pode ter ulceração pelo frio, principalmente nesses ambientes que você vai baixando a temperatura não tão rápido, e aí forma cristais de gelo dentro da célula, e isso destrói aquela célula. Ah, mas professora, a gente não congela tecido em nitrogênio líquido? Gente, o nitrogênio vai estar a menos 80 graus e é um congelamento abrupto, então não forma cristal de gelo, tá? Intracelular. Eu vou congelar o tecido, mas por dentro ele vai permanecer viável. E a gente também pode induzir hipotermia. Então, existem algumas situações médicas que você precisa induzir hipotermia para ajudar o paciente a melhorar. Um exemplo, AVC, né? Acidente vascular cerebral. Por quê? Porque quando você tem uma obstrução, né? No caso, o AVC é isquêmico. Então, você tem uma obstrução vascular, o aporte de sangue naquele tecido reduziu, aqueles neurônios vão sofrer por diminuição do aporte de nutrientes, né? Mas se você baixar a atividade metabólica deles, eu consigo melhorar. Então, a hipotermia não dá sonolência e não leva ao coma, que é por redução da atividade neuronal. Então, eu posso induzir, inclusive é um dos mecanismos de tratamento de AVC, você causar uma hipotermia, mas aí a gente vai chegar a 35 graus, tá? Não é para levar ninguém a 32 graus, é hipotermia mais leve. Como é que eu consigo isso? Sedação e resfriamento físico, né? E aí eu posso botar água fria, álcool borrifado, porque o álcool é volátil e na hora que ele evapora ele leva energia térmica. Esse resfriamento físico em UTI, a gente tem colchões
colchões que são, você consegue regular a temperatura, colchão e cobertor. E aí você programa lá que temperatura você quer que aquele cobertor fique, ou que temperatura você quer que o colchão fique. E aí ele pode tanto resfriar, ou se o paciente já tiver hipotermia, eu posso aquecer. Eu posso colocar ele para uma temperatura maior e levar um aquecimento daquele corpo.